Shalom, meus queridos e amados irmãos, a graça e a paz, né? Estamos de volta aqui pelo Centro de Cultura Berechit, de Lajinha, Minas, professor Ilmar, família Sattler, Emerick, Heller e Kaiser, protestante, luterano protestante renovado. Desde 11 anos de idade, estou com 61, tem 50 anos que eu fui batizado com o Espírito Santo, na madrugada, 3 da manhã, sem evidência, e depois eu tive outras evidências, e fui usado e tenho sido usado pelo Senhor nesses anos com os dons espirituais, não por merecer, mas por misericórdia de Deus. Estamos aqui desde 1992, ensinando teologia para essas regiões. Já passaram por aqui, para vocês terem uma ideia, mais de 2.000 alunos se matricularam até hoje. Uns fizeram um dia, uma semana, outros ficaram um mês, outros 2 meses. O nosso curso básico ele é feito em 36 viagens. E é uma vez por mês, intensivo, né? Quando não tinha pandemia, hoje é presencial, hoje é só online. Então, muitos foram até quase ao fim, mas mais de 600 concluíram e pegaram seus diplomas. Então, nós estamos aqui prestando esse serviço por uma vocação de Deus. Fui chamado pelo Senhor por visão de uma irmã que eu seria mestre. O ministério está aqui, né? São 5 dedos. O que vai na frente é evangelista, o maior de todos. O que segura tudo é o profeta. Do lado tem aqui profeta, não, o apóstolo, o que segura tudo a obra. Tem o profeta, tem o pastor e o mestre é o pequenininho aqui, é o que ensina, né? Meu negócio é ensinar. Eu levo o título de pastor, mas na verdade eu sou um didáscalo, um professor. E eu faço o que eu amo, que é ensinar. Então estamos aqui ensinando desde 92 regularmente. Já comecei a ensinar muito antes em Brasília, quando eu morava lá ainda, eu já estava ensinando. E escrevendo desde 1978. Eu já completei mais de 40 anos escrevendo. 88, 98, 2008, 2018. Ano que vem farão, esse ano fez 43 anos, agora em julho, da primeira apostila que eu escrevi. Os primeiros estudos revelados. E tem um estudo lá sobre isso aí, sobre Gideão, os 300 de Gideão. Vamos falar, na aula passada nós falamos um pouco sobre os inusitados, extraordinários no livro de Juízes. Hoje falarei um pouquinho sobre o juiz Jefité, né? Quem era Jefité? Jefité era um gileadita, né? Gileade era filho de Maquir, filho de Manassés, Manassés filho de José, José de Jacó. Lembra da história, né? José no Egito, aos 35, 36 anos. Antes de 37, ele teve 2 filhos, Manassés e Efraim. Antes de vir a fome, ele tornou-se governador com 30 anos, o Zafanete Paneá, salvador da situação, né? E ele gerou Maquir, Maquir gerou Gileade. Gileade teve muitos filhos, mas prostituiu-se, teve uma prostituta, um dia passou uma noitada por lá e teve Jefté. Ele foi expulso da casa do pai dele, porque não era filho natural, né? Não era filho normal, e eles expulsaram ele. Quando os gileaditas se viram apertados, nós estamos falando aí da história de Maquir, do lado de cá do Jordão. Dos filhos de Josué, Maquir não atravessou. Dos filhos de Manassés, a meia tribo de Manassés, que ficou aquém do Jordão, são o pessoal de Maquir. Os outros demais filhos atravessaram e foram para as terras no Cisjordânia. Cis do lado de lá, Trans do lado de cá, antes de atravessar o Jordão. Houve uma guerra lá, e eles então, os amonitas atacaram eles e eles procuraram Jefté. Ele falou assim, mas vocês me expulsaram. Ele estava na terra de Tobi, uma terra que fica lá, do lado de lá, por ali perto, mais embaixo. E então ele falou, tudo bem, eu vou então batalhar por você, mas se eu vencer eu serei chefe. Tudo bem, você será chefe. E ele faz um voto precipitado, ele abre a boca, na verdade não é um voto, ele abre a boca. E diz, se eu vencer essa guerra, quem primeiro sair a mim, quando eu voltar para minha casa, eu vou oferecer em holocausto. E aí, para entender essa situação da filha de Jefté, capítulo 11 aí, é preciso entender que temos que aprender o original. Muitas pessoas dizem, mas não tem como entender sem original? Tem, Deus é misericordioso. Pedro não conhecia original. Pedro é pescador, André, Tiago, João. A maioria dos discípulos não tinha cultura nenhuma. Você tira Mateus, que era coletor, que tinha cultura. Judas, que era assessor de Antipas, tinha uma cultura. O rei Herodes Antipas dominava a Galileia. Mas os demais talvez fosse um cego. Então, assim, a gente sabe que quanto mais você estudar, mais vai compreender. O Espírito Santo é que revela todas as coisas. Revela para Pedro, revela para João, revela para a pessoa que não tem cultura nenhuma. Mas o estudo vai te dar subsídios, vai te dar melhorias, vai te dar compreensão, vai elucidar muita coisa. E nesse episódio de FT aqui é de suma importância conhecer o original. Nós vamos encontrar aqui, primeira coisa, é o voto precipitado. Não teve voto nenhum. A palavra voto no hebraico é a palavra neder.
Néder aparece 57 vezes no Velho Testamento, desde Gênesis 28, 20, com o voto de Jacó, até Naum, capítulo 1, versículo 15, com os votos de Judá. E essa palavra não ocorre aqui no livro de Jefté, no livro de Juízes, no episódio de Jefté. Aqui nós vamos encontrar a palavra patissar. Patissar só ocorre 15 vezes no Velho Testamento e é um verbo chamado repartir, abrir, separar. Na maioria das vezes que ocorre dessas 15 vezes, é sempre abrir a boca. Então Josué abriu a boca e falou aquilo, ele não fez voto nenhum. Ele abriu a boca. E então é preciso compreender, além desse primeiro detalhe que ele não fez voto nenhum, ele simplesmente abriu a boca e falou sobre isso, e falou proferiu aquela palavra, né? Quem primeiro sair vou apresentar o holocausto, é que havia proibição do holocausto de pessoas, holocausto de animais, carneiros, bodes, ovelhas, mas o holocausto de pessoas era usado pelos idólatras, né? Quemosh, deus de Moabe, exigia isso, que se consagrasse a ele criancinhas. Moloque, né, dos amonitas, ele era usado para quê? Para consagrar, era um ídolo feito de cobre, né? Punha fogo, ficava incandescente. E a gente encontra na Bíblia a história de 2 reis de Israel, que foram idólatras nesse ponto, serviram a esse deus, Milcom ou Moloque, que consagraram seus filhos. Acais consagrou o filho a Moloque e Manassés. Então, isso é uma coisa terrível, é um crime hediondo, vamos dizer assim, né? Deus considera como hediondo adorar outros deuses, e além disso, né, sacrificar crianças, bebês. Quemos também adotava isso, usava donzelas virgens, né? Então, aqui nesse caso, o holocausto aqui, o voto, a palavra que ele proferiu aqui, e o próprio texto explica isso, e é muito importante a gente entender isso, que Bíblia explica a Bíblia, uma regra de ouro da hermenêutica. O próprio texto está explicando. Por que foi colocar aqui que ela saiu, então, foi chorar sua virgindade por 2 meses? É porque ela não mais casaria. Então, o holocausto aqui, o que foi consagrado aqui, o que foi queimado aqui, holocausto, do grego, holos e kaustos, quer dizer, queimar tudo. O que foi queimado aqui foi a história dela, a genealogia dela, a descendência foi queimada. Ela não teve casamento, ela não teve filhos. E isso era uma coisa terrível em Israel. A pessoa não se casar era uma coisa era uma desgraça muito grande. Era pior, só pior do que isso, do que casar, era não ter filhos. Era a segunda desgraça nacional. Porque você não poderia ter o prazer de talvez ser a mãe do ungido, do Messias, do Cristós, Mexiá, que viria, né? Então está bem claro aqui que diz o texto que ela então pediu ao pai dela que desse um tempo para ela ela pudesse chorar pelas montanhas com a sua companheira dela, a virgindade dela. E depois ele cumpriu o voto, quer dizer, qual foi o voto? Você não vai casar, você vai ser virgem pro resto da vida. Então nós encontramos aqui, vemos aqui o deus Chemosh, que é deus de Moabita, mas foi citado também como morreu aqui, né? Mas ele era um deus originalmente Moabita. É chamado também de Baal-Zebub, Baal-Peor, outros nomes dele, né? Mas o deus dos amorreus geralmente era Milcom e Moloque, que é citado como deus dos amorreus. E o próprio Salomão, né? Depois na sua idade, ele acabou idolatrando. Ele casou com muitas mulheres, e essas mulheres trouxeram para Jerusalém a idolatria. E ele tinha altares a esses deuses lá em Jerusalém, que depois foram derrubados por Ezequias e por Josias, quase acabando o reinado de Judá. Então a história de Jefté é muito linda e bela, mas é preciso entender isso, que essa palavra da boca dele, não foi voto, era que consagrasse a sua filha para que ela nunca viesse a casar. E assim aconteceu. Vamos ficando por aqui, um abraço, fica na paz, tchau, tchau.